Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã para louvarmos a Deus, esse momento de escola bíblica dominical. Nós estamos novamente nessa transmissão online. Os irmãos então sabem da nossa impossibilidade de podermos cultuar aqui em culto público, reunidos, mas isso não nos impede de estarmos aqui hoje pela manhã para louvarmos a Deus, também ouvirmos a sua palavra e certamente sermos abençoados pela graça de Deus. Nós vamos orar nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Convido a todos que estão aí nos assistindo, participando conosco dessa escola dominical, a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Oremos. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, te damos graças, ó Deus, nessa manhã, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais um dia da semana, por mais uma semana que se inicia hoje, e por este dia, Senhor, que nós podemos louvar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos liberdade de podermos cultuar ao Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, e aprender de Ti, Senhor, naquilo que devemos ser e fazer, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nessa escola dominical, que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que neste momento está conosco nessa transmissão, na sua casa, Senhor, ouvindo, ó Deus, a palavra de Deus e sendo abençoados por Ti, ó Deus, nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer a leitura de um texto da palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 5. Eu farei a leitura a partir do verso 22 até o capítulo 6, verso de número 4. A palavra de Deus então nos diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vamos nesse momento louvar ao Senhor, que Deus possa, através da sua palavra, falar aos nossos corações. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico A Começar em Mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu
corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Nós vamos nesse momento orar mais uma vez, agradecendo a Deus por aqueles irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Vamos orar também por aqueles que por algum motivo também não têm podido ofertar ao Senhor. Nós temos dito nesses momentos que nós estamos passando, onde nós não podemos nos reunir, que os irmãos então continuem e façam esforços, obviamente, para poderem contribuir com a obra de Cristo, para continuar então na entrega dos seus dízimos e ofertas. A gente tem disponibilizado as contas da igreja, onde os irmãos podem diretamente fazerem ali as transferências ou depósitos. Também nós temos recebido aqui na secretaria da igreja aqueles irmãos que querem depositar, então nós temos disponibilizado o gasofilaço na secretaria para que isso também possa ser feito. Nós vamos orar, como eu disse, nesse momento. Vamos agradecer a Deus por esses irmãos, também orando para que Deus continue abençoando as nossas vidas, suprindo cada uma das nossas necessidades. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós te bendizemos, te damos graças, ó Deus. Especialmente nós te damos graças, ó Deus, pelo Senhor ter nos suprido, Senhor, dia após dia. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que têm sido fiéis ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Oramos também, Senhor, por aqueles que por algum motivo não têm podido contribuir, não têm podido, Senhor, dar o seu dízimo, nem ofertar ao Senhor. O Senhor bem conhece as razões de cada um. Oro também, Senhor, por aqueles que por algum outro motivo não têm entendido, não têm tido uma compreensão clara, Senhor, da bênção, da graça que é contribuir para a tua obra, Senhor. Que o Senhor possa despertar esses corações para que eles possam ser fiéis a ti, Senhor, dedicando parte daquilo que o Senhor mesmo tem dado a eles, em dízimo, Senhor, e também em ofertas. Abençoa a tua igreja, Senhor, de modo especial abençoa, Senhor, o teu povo, onde quer que estejam, ó Deus, para que sejam supridos e sejam abençoados por ti. Ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Nós te agradecemos pelo cuidado e pela provisão do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero só aqui fazer menção dos aniversariantes dessa semana. Deixa eu só achar aqui os nomes, para que nós também possamos orar, e você também durante a semana pode acionar esses irmãos, mandando uma mensagem, mandando parabéns para eles, dando graças a Deus pela vida desses irmãos. Então, amanhã, a nossa irmã Eurimélia Correia, ela completa mais um ano de vida. No dia 28, os nossos irmãos Gleidson e Alaine também completam mais um ano de vida. No dia 29, o nosso irmão Onei, mais um ano de vida. Já no mês de maio, no dia 1º, a nossa irmã Patrícia Joyce, e também a nossa irmã Délia Vanderlei. E no dia 2, a nossa irmã Dalveniza completa mais um ano de vida. Então nós vamos mais uma vez orar por esses irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida, agradecendo a Deus por mais essa data onde eles completam mais um ano, agradecendo a Deus pelo cuidado e
e pela fidelidade a esses irmãos. Logo após, então, a oração, nós vamos passar para o estudo da Palavra de Deus. Hoje pela manhã, então, nós vamos ouvir a Palavra de Deus através do pastor Baltazar. Vamos mais uma vez orar, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Ó Deus, obrigado por esses irmãos que completam mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles e através deles. Pedimos que o Senhor, ó Deus, os abençoe. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor os tem sustentado e guardado, Senhor. Que o Senhor dê a eles, cada um deles, muitos anos de vida na Tua presença, que eles possam Te servir cada vez mais e melhor, que a Tua boa mão, Senhor, seja sobre cada um, suprindo, guardando, Senhor, dando ânimo, aumentando a fé deles, ó Deus, livrando-os, ó Deus, de todo o mal. Nós Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez e pedimos, ó Deus, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós, que sejamos edificados, guiados e corrigidos pelo Senhor, a fim de que nessa manhã, ó Deus, nós possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Nós Te agradecemos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, nós vamos ouvir neste momento a palavra de Deus. O estudo está com o pastor Baltazar. Meus irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos meditar nessa manhã e o tema, o texto está lá em Efésios capítulo 5. Na verdade, todo este capítulo aqui nós queremos falar um pouquinho, mas vamos ler aqui os versículos 18 ao 21. E nós vamos falar um pouquinho sobre família e falar como que a família pode ser abençoada no contexto, então, da ação do Espírito Santo. Ou seja, para que uma família, de fato, seja uma família abençoada por Deus, há necessidade, então, da plenitude do Espírito Santo. E o texto vai dizer assim, em Efésios 5, 18 a 21, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós mais uma vez nos aproximamos de Ti em oração, rogando, Pai, para que esta manhã tão bela, abençoada pelo Senhor, seja, Pai, edificante aos nossos corações no contato com a Tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e edificando a Tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, então nós temos aqui um texto diante de nós e existem aqui princípios nas Escrituras Sagradas sobre o casamento e a família. Desculpem. No momento, então, que nós temos passado, boa maioria, de nós temos passado mais tempo em família, dentro dos nossos lares, e certamente para alguns isto é uma bênção, mas quem sabe para outros, então, velhos problemas, dificuldades de relacionamento venham à tona, se tornem mais intensos nesse momento, que nós passamos mais tempo dentro dos nossos lares. Então, o que a Bíblia tem nos dizer a respeito disso? O que a Bíblia tem nos dizer a respeito da nossa espiritualidade e da relação familiar? Será que existe, então, conexão entre ambas as coisas? Será que vida no Espírito está relacionado com vida familiar, com casamento, com família, enfim? Será que existem princípios nas Escrituras Sagradas que possam, então, a partir de um enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito, melhorar esse relacionamento familiar? Como ele acontece?
Então esse texto vai nos ajudar aqui, ele vai nos falar acerca disso, quando em Efésios 5, a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, nós temos aqui o que geralmente nós conhecemos, está na maioria das Bíblias, né? Ali o título Lar Cristão. Então, Paulo vai instruir aqui mulheres, maridos, pais, filhos, quanto aos seus deveres, como cada um, então, tem que se portar dentro do lar. Então, ele vai passar instruções para nós, como podemos controlar esses relacionamentos. Então, nós precisamos ter em mente, no nosso coração, o que ele vai dizer no versículo 18 de Efésios 5, que a vida familiar, ela precisa acontecer dentro de um ambiente profundamente espiritual. E o versículo 18 vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja só então que nós temos algumas evidências nesse texto, né, que nos levam a dizer o seguinte: vida familiar sem uma vida profundamente marcada pelo Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo, ela não tem esperança de acontecer. Então veja que esse versículo, ele tem uma conexão, versículo 18, profunda com os versículos 21 e 22. Veja que no versículo 21, nós temos aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muitas vezes, o que acontece? Quando nós lemos esse texto, começando no versículo 3 de Efésios 5, nós paramos no versículo 21. E achamos então que, adentrando o versículo 22, nós temos uma mudança de tema. Então, até o versículo 21 se falou de como ser cheio do Espírito Santo. Agora, a partir do versículo 22, lar cristão, como se desenvolve o lar cristão. Entretanto, ele não tem essa separação. O que Paulo está aqui falando é a continuidade do mesmo tema. O versículo 21, ele é a continuidade, ou o versículo 22 é a continuidade do versículo 21. Ele não mudou de tema, ele ainda está falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Então, após essa ordem, né, do versículo 18, vem aqui as exortações, as orientações práticas acerca do casamento e da família. Então, nós temos uma convicção profunda aqui nesse texto. Veja que o versículo 18 vai dizer assim, olha, enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem, né? Enchei-vos do Espírito. E aí nós podemos perguntar para o apóstolo, como se fizéssemos uma pergunta para ele: Paulo, quais são os passos necessários para podermos obedecer essa ordem? Como eu posso ser alguém cheio do Espírito Santo? Ter a plenitude do Espírito Santo. E ele vai responder. E ele responde para nós no versículo 19. Ele vai dizer, olha, a primeira coisa para ser cheio do Espírito é falar entre vocês com salmos. Então a maneira de falar, essa maneira tocada pelas Escrituras, não é citar salmos uns aos outros, não é isso que ele está dizendo. Salmos e hinos e cânticos espirituais. Mas essa forma sadia, bíblica, espiritual de falar. E ele vai dizer ainda no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, falem de forma bíblica e sadia, deem graças a Deus por tudo. E aí no versículo 21, ele dá a terceira maneira, ou a terceira evidência de alguém cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então veja, falar, dar graças e se sujeitar são as maneiras que Paulo apresenta para um cristão ser cheio do Espírito Santo. Veja que isso vai abordar toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, palavras, ações e etc., né?
Então, essa última determinação, ela significa o quê? Essa sujeição. Que você vai acatar outros cristãos que se encontram em posição de autoridade, né? E respeitá-los. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Mas, em particular, ele sabe que a maior parte do tempo nós passamos em família. Em particular, essa última porção da maneira de sermos cheios do Espírito, ele vai desenvolver essa ideia agora dentro do casamento, na área do casamento. Na área do casamento, ele vai dizer do versículo 22 ao 33, olha, como que eu posso aplicar isso? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo aplicando isso no casamento? Muito bem. No capítulo 6, dos versículos 1 a 4, ele vai falar como eu posso ser cheio do Espírito Santo aplicando isso na família. Então, os versículos de 1 a 4, os filhos devem obedecer os pais, honrar aos pais, né? E os pais não devem provocar os seus filhos à ira. E no capítulo 6, versículos 5 a 9, ele vai dizer na sociedade. Então, como eu posso me sujeitar, ser um cristão cheio do Espírito Santo, me sujeitando, então, nesse contexto da sociedade? Ele vai dizer, servos obedeçam ao seu senhor, e ele vai dizer que os senhores, então, não podem proceder para com os servos, os ameaçando ou coisas semelhantes, né? Então, nós temos aqui o ensino de Paulo acerca disso, dizendo, olha, as esposas se sujeitem aos maridos, os filhos se sujeitem aos pais, os servos aos seus senhores. Então, a sujeição de uns para com os outros é um dos aspectos que esse texto nos diz que devemos ser cheios do Espírito Santo. Então, há uma implicação profunda entre ser um cristão cheio do Espírito Santo e a sua relação familiar, dentro do seu casamento, dentro da sua família. Bom, isso traz para nós, certamente, algumas implicações, né? Primeiro, quando a gente fala a questão da raiz dos problemas da família. Quais são, ou qual é a raiz dos problemas familiares? Por que muitas vezes esposos e esposas discutem tanto? Por que muitas vezes filhos são tão rebeldes aos pais, ou pais que provocam seus filhos à ira? Por que muitas vezes há essa animosidade dentro de lares cristãos? Eu estou dizendo aqui acerca, então, de lares cristãos, aonde, então, a plenitude do Espírito Santo deveria existir. Então, Paulo vai nos falar acerca disso também, essa raiz, né? Então, no mínimo, uma coisa muito importante nós precisamos colocar aqui. Quando a gente desassocia espiritualidade com vida familiar. Quando você faz essa dicotomia, essa separação. Bom, a minha vida espiritual é uma coisa, mas dentro da minha casa, vida familiar é outra história, né? Então, muitas vezes, há bons cristãos fora de casa. Eles são bons cristãos, talvez em outros ambientes, mas quando chega em casa, ele não consegue viver essa plenitude, essa vida espiritual. Por quê? Porque ele acha que o contexto do lar, o contexto do casamento, os pais que lhes foi dado, a esposa que lhe foi dado, o marido que foi dado, não contribuem com a sua espiritualidade. Pelo contrário, eles acham então impossível ou extremamente difícil ser espiritual com o tipo de esposa que eu tenho, com o tipo de esposa que eu tenho, com o tipo de pais que eu tenho. É exigir demais, então, eu ser um crente espiritual com tais pessoas. Então, o que nós precisamos? Precisamos, então, começar, meus irmãos, a colocar em ordem a nossa vida. Começar a ser cheios do Espírito. E como eu posso fazer isso? Colocando em ordem, primeiramente, se é casado, o casamento. Depois,
se são filhos que moram dentro dos lares de seus pais, relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos. Esta é a ordem. Paulo vai dizer, você não conseguirá uma vida espiritual plena, ser cheio do Espírito, se você não colocar em ordem o seu casamento. Veja que Paulo vai dizer, olha, enchei-vos do Espírito, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dizer, como que eu posso ser cheio? Então, lembrando, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Bom, eu faço isso. Então Paulo diz, muito bem. Enchei-vos do Espírito, agora, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai. Tenha um coração agradecido. Seja grato. Bom, eu faço isso. E aí Paulo vem a terceira exigência, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele abre isto para o casamento. Ele diz, olha, dentro do casamento, dentro do lar, dentro da sua casa, que tal coisa vai acontecer de forma mais explícita, de forma mais intensa. Então, meus irmãos, aqui a gente pode dizer o seguinte, não podemos deixar de ver que a nossa vida espiritual, ela está intimamente ligada ao casamento e à família. Então, para nós cristãos, o casamento, a família, toma dimensões espirituais, a tal ponto que não é à toa, né, não é sem propósito, que Paulo vai comparar o relacionamento entre um homem e uma mulher com o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Essa comparação divina, ela tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque é dentro deste contexto que a espiritualidade acontece. Então essa ligação profunda entre essas duas dimensões que não são separadas, vida espiritual, cheia do Espírito, e vida familiar, elas ganham então proporções divinas. Então, o que acontece? A raiz da infelicidade de muitos casamentos, e eu quero falar aqui de casamentos cristãos, casamentos cristãos. Qual é a raiz da infelicidade? Eu nem estou dizendo de casamentos que não tenham princípios bíblicos, mas a raiz da infelicidade de muitos casamentos é o que Jesus diz lá em Mateus 19, versículo 8, a dureza dos nossos corações. É por causa da dureza do nosso coração que o nosso lar, que deveria então ser um canal de bênção, de espiritualidade, de que cada vez que nós nos relacionássemos com os nossos próximos, com os de dentro da nossa casa, nós pudéssemos então sentir Deus trabalhando a nossa vida espiritual, acaba sendo um local de infelicidade. E Jesus vai dizer então que isso se deve à dureza dos nossos corações. Então o Senhor Jesus, ele em Mateus 19, ele vai dizer, olha, por que casais casados são incapazes muitas vezes de resolverem as suas diferenças? E ele responde, por causa da dureza do nosso coração. E a partir disso, então, os apóstolos, eles frequentemente fazem exortações aos maridos, exortações às mulheres. Os maridos, olhem maridos, amem as suas mulheres. É a exortação que nós ouvimos dos apóstolos. Olha, mulheres, obedeçam, se submetam aos seus esposos. Então, meus irmãos, há um alerta agora para aqueles que são casados, né? Indicam que cristãos casados, homens e mulheres, eles devem estar sempre alertas por alguns perigos que cercam os nossos corações. Ficar sempre atento. O egoísmo, a rebeldia e o orgulho. Esses três inimigos, então, podem trazer infelicidade a muitos lares, a muitos casamentos. Eles perturbam a paz
e perturbam a felicidade dos casamentos. Então, nós estamos o quê? Estamos convencidos pela palavra de Deus que boa parte dos nossos problemas, das nossas angústias, das tensões que ocorrem dentro das famílias, elas são frutos do nosso próprio pecado. O que nós vemos não é uma opinião humana, mas a própria Escritura nos afirma isto, que essas tensões que ocorrem dentro dos nossos casamentos não é incompatibilidade de gênios, não é falta de maturidade, não é falta de dinheiro, não se explica por educações diferentes, não se explica pela vida agitada de hoje em dia. Mas a maioria ou grande parte dos nossos problemas e angústias, tensões dentro dos lares, se explica então, biblicamente, por causa dos nossos corações pecaminosos. Veja que Tiago, lá no capítulo 4, versículo 1, ele faz uma pergunta aos cristãos, né? Ele escreve a um grupo de cristãos e lhes pergunta o seguinte: de onde procedem guerras e contenda entre vós? Essa é a pergunta. Por que há muita confusão? Por que há muita discussão? Por que há muita contenda? Vamos trazer isto para dentro do casamento. Por que esse tipo de coisa existe? E ele vai responder: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Em outras palavras, meus irmãos, Tiago está atribuindo à carne, aqui ele vai se referir à nossa natureza decaída, corrompida, né? As guerras e contendas que ocorrem no nosso meio. Ele está dizendo, olha, é por causa da nossa natureza carnal, pecaminosa, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa rebeldia, é que essas coisas acontecem. É que se estabelece em nosso meio, em vez da paz e da felicidade, que é fruto, então, de uma vida cheia do Espírito, se estabelece guerras e contendas entre vós, porque muitas vezes nós abrimos mão, então, da humildade, do arrependimento e assim por diante. Então, Paulo vai chamar isso de obras da carne. Lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, ele chama isso de obras da carne. Então, nós vemos que muitos casais passam problemas hoje em dia por causa do quê? Por causa de feitos extremamente semelhantes às obras que o apóstolo enumera aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ele vai dizer prostituição, impureza, lascívia, ou seja, corações sobrecarregados de obras da carne acabam então trazendo essas confusões ao casamento, né? E o Senhor Jesus diz lá em Mateus 15 que é do coração que essas coisas procedem e contaminam então o ser humano. Então, vemos que é a carne, que é o termo predileto de Paulo, né? Paulo chama esses pecados de obras da carne. Essa natureza corrompida, pecaminosa, que brotam então esses atritos, essas incompreensões, esses conflitos na vida da família. Então é inútil a gente querer culpar aí incompatibilidade. Isso nos desvia da verdadeira solução para esse problema, né? Então, veja só, vamos colocar de outra maneira aqui. Qual é a razão, né? Aqueles que se casaram, qual é a razão de deixarmos de guardar aqueles votos que fizemos na hora do casamento? No casamento, então, você faz alguns votos solenes de respeitar, você faz votos solenes de ser fiel, de amar, de obedecer, se submeter. Nós fazemos vários votos. E fazemos um voto solene até que a morte
nos separe. E qual é a razão, então, de nós quebrarmos esses votos solenes, né? Senão o que Jesus nos fala, olha, é pela infidelidade e dureza dos nossos corações. Um homem e uma mulher em plena faculdade mental comparecem solenemente diante de Deus e fazem então esses votos na presença de todo o povo. E dizem solenemente: eu prometo, eu prometo, eu prometo. E são várias promessas. Bom, nós vemos que a quebra deles, então, está relacionado nas nossas vidas à carnalidade, ao pecado, à mentira, fingimento, egoísmo, busca dos próprios prazeres, a rebeldia dos filhos, a revolta e a obediência, são todas elas fruto da carne, fruto da nossa carne. Bom, esse quadro um tanto quanto sombrio, né? Pela graça de Deus, ele não permanece assim, mas o que nós queremos aqui simplesmente é ligar a ideia, então, de uma vida plena do Espírito Santo, a vida familiar. Ela acontece basicamente dentro deste contexto da vida familiar, quando você despreza esse meio como um meio que Deus usa para encher a sua vida do Espírito Santo, você está desprezando, então, grande parte de uma espiritualidade sadia que pode acontecer na sua vida. Mas o texto também liga essa espiritualidade à felicidade do lar. Enquanto ele liga a falta dela à carnalidade dentro do lar, ele liga também a prática dela a uma felicidade dentro do lar. Então, a vida no espírito, a vida espiritual, é o único estilo de vida adequado a um casamento cristão. Não há outro. É o único estilo de vida. Uma pessoa que anda no espírito, ele tem uma vida controlada. É uma das características. Veja que o versículo 18 vai fazer a comparação da embriaguez com alguém que é sóbrio, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a sobriedade é a vida controlada, ela não é uma pessoa dissoluta, ela não é uma pessoa que desperdiça os seus bens, ela é uma pessoa que se preocupa, é uma pessoa que é sensível à necessidade do outro, e isso é de extrema importância dentro do casamento. Mas também nós temos uma ligação aqui no texto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa de fácil convívio. Ela não tem uma dureza de serviço, ela é uma pessoa de fácil convívio. A esposa convive facilmente com o seu esposo, ela entende o seu papel, o esposo convive facilmente com a esposa, ele entende o seu papel, os filhos convivem facilmente com os pais convivem facilmente com os filhos. Quem proporciona isso? O texto vai nos dizer. O que proporciona esse convívio harmonioso é o Espírito Santo. É sermos cheios do Espírito Santo. Se por acaso há dentro do nosso lar intriga, convívio desarmonioso, pode saber que a falta aí é do precioso óleo do Espírito Santo nessas engrenagens. Então nós precisamos entender que não se trata da culpa do outro, mas precisamos entender que se trata da ausência da plenitude do Espírito Santo. Então uma pessoa cheia do Espírito, ela convive bem, ela convive harmoniosamente. Pessoas sem o Espírito Santo, elas precisam de estimulantes ou analgésicos para poder conviver com a outra. Ela precisa tomar analgésicos ou estimulantes de vários tipos para se acalmar, para se controlar. Outras, então, elas vão para bares, para locais, então,
para que a bebida as anestesiem e elas possam então ter condições de se relacionar com outros. Mas a vida na plenitude do Espírito Santo, pessoas então que são controladas pelo Espírito Santo, são pessoas de fácil convívio. Então é isso que o texto nos ensina. E não há nada melhor, meus irmãos, para um bom casamento do que uma vida que tem um alto nível espiritual. Veja que Paulo vai falar um pouco mais de perto sobre isso, né? Ele trata no versículo 22 de Gálatas, né? Gálatas 5, 22, do fruto do Espírito. Então, se você abrir lá em Gálatas 5, 22, você vai encontrar ele dizendo, mas o fruto do Espírito é. Aí ele vai alistar ali esses 9 aspectos do fruto do Espírito. Mas ele usa esse termo de forma figurada, né? Fruto. Ele significa aqui, na linguagem que Paulo nos coloca, que é o resultado da obra constante e poderosa do Espírito Santo na vida dos cristãos verdadeiros. Ou seja, ele vai dizer, como é que você vai conhecer o cristão verdadeiro? Bom, o cristão verdadeiro será conhecido pelo fruto. É uma forma figurada de dizer o resultado da operação poderosa do Espírito na vida deles. Aí ele vai dizer, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É como se Paulo estivesse pensando no casamento quando escreveu esse texto de Gálatas 5, 22. Ele vai dizer, olha, como que aparece então o resultado da operação poderosa, sobrenatural, do Espírito Santo no coração do verdadeiro cristão. Bom, ele vai aparecer como fruto. Assim como uma árvore dá os seus frutos, a seiva então faz com que esses frutos venham a serem produzidos. Assim também o Espírito Santo no interior do cristão vai fazer com que alguns frutos apareçam. E pensem bem, meus irmãos, esses frutos acontecendo dentro do casamento. Essa é a ideia do texto. A ideia do texto é essa. Esses frutos acontecem dentro do casamento. O amor, não o amor que este mundo propaga, mas o amor como fruto do Espírito dentro do casamento. E se você quiser estudar os resultados do amor gerado por Deus, aplicando-os dentro do casamento, você terá aí então motivos de sobra apenas com este resultado, apenas com ele, são 9, mas apenas com este, do que ele provocaria dentro de um casamento cristão. Mas ele vai dizer que o amor, depois também a alegria, ela é proporcionada por uma vida cheia do Espírito Santo dentro do casamento, nas suas relações, a paz. E juntamente com a paz, ele menciona aqui a longanimidade, né? Que significa paciência. Então, tudo isto é aplicado dentro do casamento. Existem algumas estatísticas aí que confirmam que a maior parte dos divórcios, e hoje é difícil, né? Porque, segundo mesmo as estatísticas aí de censo e etc., eles apontam, então, que os divórcios que ocorrem entre evangélicos e não evangélicos são praticamente os mesmos índices dos divórcios deste mundo acontecem também entre os evangélicos, né? Essas estatísticas confirmam que a maior parte dos divórcios ocorrem porque nem marido nem esposa não conseguem lidar com a raiva e o ressentimento contra o outro. Ou seja, duas questões que você não consegue lidar e finalmente acha que o divórcio é a melhor solução. Raiva, ressentimento. São duas questões aí. Então, a longanimidade, a paz, ela entra nesse contexto. Raivas e ressentimentos acumulados através dos anos são colocados agora
neste coração cheio do Espírito Santo, na conta da graça de Deus. Meus irmãos, os erros, as falhas, pessoas que se impacientam, as provocações que uns fazem, um faz ao outro, provocações, falhas. Isso então faz com que pessoas desistam de achar o caminho da reconciliação. Elas desistem. E provavelmente, grande parte dos divórcios, o que existiu não foi a incompatibilidade, mas a incompatibilidade de gênios. Não dá certo. Mas o que existiu foi a incompatibilidade com o Espírito Santo. Foi a negação ou a rejeição de se encher do Espírito dentro de um contexto familiar. E aí essa incompatibilidade com o Espírito Santo, pessoas acabam achando então soluções que vão longe daquilo que Deus tem para nós. E ainda Gálatas 5:22 fala da benignidade, da bondade, que devem ser aplicadas também dentro do casamento. Ele fala ainda da fidelidade, que é essa qualidade de se confiar em alguém, que a Bíblia diz que mesmo que ela nos decepcione, o fiel então ele tem um princípio maior, crendo que Deus sempre é fiel para com ele, não o decepcionará. Ele ainda fala da mansidão, essa gentileza, essa atitude de comportamento tão importante, né, dentro de um casamento, que contrasta então com os modos rudes no tratamento com as pessoas. Alguns tradutores da Bíblia, eles traduziram então esse texto, esse termo, né, sempre falar de forma suave, ou jamais levantar a voz para outra pessoa. Então, assim que alguns tradutores acabaram traduzindo esse texto. Então, a mansidão é essa capacidade dada pelo Espírito Santo, que nos capacita a suportar com gentileza e paciência as provocações que inevitavelmente aparecem nos relacionamentos. Ele ainda fala do domínio próprio e ele termina então mencionando este aspecto, né, que literalmente significa o seguinte: controle sobre o seu eu, sobre o seu ego. Então, domínio próprio não é apenas controlar situações, mas controlar o seu próprio eu, o seu próprio ego. Então, assim, essa é uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Diante disso, eu quero propor aqui, meus irmãos, já caminhando para o encerramento, algumas orientações. E podemos pensar o seguinte, que é somente pela graça e pelo poder do Espírito Santo que nós podemos ter controle sobre isso. É somente uma graça vinda do alto que nós poderemos ter controle sobre o nosso espírito, as nossas emoções, as nossas reações. Eu quero propor aqui algumas orientações práticas como conclusão. E como ser cheio do Espírito? Como ser cheio do Espírito dentro desse contexto familiar? Eu quero sugerir aqui 3 direções e cremos firmemente, se você e eu obedecê-las, certamente nós teremos uma família diferente. Primeira orientação que eu queria dar é: reconheça a necessidade que você tem de uma vida espiritual mais profunda. Então, essa é a primeira questão. Reconheça que você precisa ter uma vida espiritual mais profunda. Mais intimidade com Deus. O Senhor Jesus, lá em João 7, versículos 37 e 38, ele disse o seguinte: no último dia da festa lá dos judeus, ele falou o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele se referia aqui ao Espírito Santo. Ele se referia ao Espírito Santo. Se alguém tem sede. Então, esse primeiro é um reconhecimento da extrema necessidade que nós temos e reconhecer que algumas das atitudes que muitas vezes podemos ver dentro dos nossos lares, né, e dos problemas que ali acontecem, é a falta do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Mas você não pode responder pelo outro, você responde por si só. Então não adianta culpar o esposo ou a esposa, o temperamento dele ou dela, não adianta culpar os filhos ou os pais. Aceite diante de Deus que você precisa de mais plenitude do Espírito. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que você precisa do Espírito. Aqui o texto de João, capítulo 7, Jesus compara o Espírito aos rios de água viva. É uma das características interessantes da água, né? Aqui é um rio vivo, ele corre. É que esse rio, como os movimentos das águas, quando a água é derramada, ela escorre, ela procura primeiro os lugares mais baixos. Ela preenche primeiro os lugares mais baixos. E depois, então, ela vai preenchendo até os picos das montanhas. Ela preenche tudo. Então, veja que o que isso significa para nós? Que corações altivos, corações soberbos e corações orgulhosos não podem ser enchidos por este rio de água viva. Assim como os montes não se enchem nos picos, mas nos vales. Então é necessário o quebrantamento. É necessário nós nos curvarmos diante da soberania de Deus. E aí então o Espírito de Deus vai enchendo as nossas vidas. E é interessante dizermos, Senhor, é minha culpa. É minha culpa. Eu precisava ter vivido uma vida mais plena do Espírito, não o fiz. Eu me deixei levar, eu deixei que a altivez e o orgulho do meu coração ditasse então a maneira que o meu lar, a minha família vivesse. Depois, reconheça então essa necessidade de ter essa vida espiritual mais profunda. Depois, ore especificamente pela plenitude do Espírito Santo. Ore especificamente por isso. A Bíblia não proíbe que nós oremos pela plenitude do Espírito. Ela não proíbe, pelo contrário, ela nos incentiva que oremos para sermos cheios do Espírito Santo. Nós cremos então que o batismo do Espírito Santo é um ato único e significa a nossa conversão. Os dons do Espírito Santo são distribuídos como o Espírito aprouve distribuir. Mas cremos que a plenitude do Espírito Santo, ou seja, o ser cheio do Espírito, aprouve a Deus então dar aos filhos que pedem, oram por ele. Assim Deus determinou que fosse. Então é necessário pedirmos. Veja que Lucas 11, versículo 3, Jesus diz lá, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele não está falando de dar o Espírito Santo em termos de conversão ou de dons. Ele está falando de dar o Espírito Santo em termos de enchimento do Espírito Santo, a sermos plenos do Espírito Santo. Então ore, Senhor, dá-me da plenitude do teu Espírito. Eu preciso ser cheio do teu Espírito Santo. Então, Deus está pronto para dar do seu supremo bem a nós, do sumo bem, que é o Espírito Santo, em profusão aos nossos corações, para que possamos responder a este mundo e à carnalidade dos nossos próprios corações. É claro que sabemos que Deus poderia
fazer com que seu Espírito atuasse em nós de forma mais intensa, sem que nós pedíssemos. Mas Ele determinou que o buscássemos pela oração. E assim nós devemos fazer. Buscar estar cheio do Espírito pela oração. E por último, reforme sua conduta. Reforme a sua conduta. Especificamente no que nós estamos falando hoje, a respeito da área espiritual, há certas atitudes que nós podemos reformar. Peça perdão, se for necessário, ao seu pai, à sua mãe, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, à sua filha, se for necessário. Busque a graça de Deus, reconcilie-se. Se há relacionamentos quebrados, reconcilie. Se há palavras que foram ditas que magoaram, peça perdão. Se há coisas que foram feitas, que foram empurradas para debaixo do tapete, faça então a reconciliação. E o Espírito Santo certamente nos abençoará. Irmãos, reforme a sua conduta no sentido também das orações e dos meios de graça. Separe tempo para as devoções particulares, para as devoções em família. Passe tempo com Deus, passe tempo com as Escrituras, com a oração. E aos solteiros, existem pessoas solteiras que não querem casar. E eu posso dizer, num sentido que é melhor do que casar com a pessoa errada. Peça a Deus a confirmação disso. Agora, se você é solteiro e quer se casar, uma pergunta que precisa ser respondida é: quanto da dimensão espiritual influencia na sua procura, na sua escolha? Você está procurando, você, moça, baseado na aparência física, rapazes bonitos, com a vida já financeira equilibrada, e os rapazes, né? Estão procurando aí moças bonitas e alguns padrões de beleza. Seria essa a dimensão que está preocupando você? E quanto à dimensão espiritual? Ela é importante? Então, hoje em dia, os meios de comunicação, eles nos fazem acreditar que somente o que é bonito, agradável aos olhos, traz felicidade. Então, se não for bonito, se não for agradável aos olhos, não vem a felicidade junto. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Se fosse assim, se fosse verdade, pensa bem. Todas as estrelas e os astros do cinema teriam casamentos perfeitos e felizes. Mas nós vemos que não é assim. Provérbios 31, versículo 30 diz para nós: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E se você é noivo, noiva, existe uma pergunta também para você. Quanto tempo você e o seu noivo, a sua noiva, estão gastando na leitura da Bíblia e na oração? Estão cultivando uma vida espiritual. O que vocês estiverem cultivando agora no namoro e no noivado é o que vocês vão colher no casamento. Se vocês estiverem cultivando intimidades que não são próprias para essa fase da vida de vocês, vocês vão colher desconfiança e vocês vão colher intrigas dentro do casamento. Mas se vocês estiverem cultivando, então, nessa fase do namoro e do noivado, essas atitudes espirituais, leitura da Bíblia, oração e hábitos espirituais, certamente esses hábitos, eles vão também marcar o casamento de vocês. Enfim, nós precisamos, meus irmãos, zelar pela nossa família, zelar pelos nossos relacionamentos. E só podemos fazer dentro da graça do Altíssimo. Vamos orar? Convido você a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, o Senhor nos deu algo precioso, que é a família.
Pai, nós rogamos que o Senhor nos faça enxergar com olhos espirituais a esposa, o esposo, os filhos, os pais, enfim, Pai, as pessoas que o Senhor colocou em nossa vida e que fazem o papel da nossa família. E que nós possamos nos relacionar com eles dentro da perspectiva de uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Pai, conserve os nossos jovens cristãos puros nos seus relacionamentos, nos seus namoros, nos seus noivados, para que cultivem vida familiar espiritual e não de acordo com os padrões deste mundo. Ó Senhor, nós sabemos que o inimigo das nossas almas tem atacado ferozmente a família, mas que ela possa, Pai, ser resgatada pela graça do Senhor, por princípios que nunca devem fugir do meio dela. Nós oramos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero trazer aqui alguns avisos, né? Nós recebemos aí um decreto na sexta-feira do governo aqui do Distrito Federal, falando acerca então da permissão que as igrejas podem ter de se reunir. E essa permissão, ela não pode ser atendida por muitas igrejas, incluindo a nossa. Essa permissão então seria que os cultos poderiam acontecer no estacionamento da igreja e os membros dentro dos carros, não poderiam sair dos carros, e conservando um carro do outro 2 metros. Essas exigências então não têm como serem atendidas pela nossa igreja. Nós não temos condições de atendê-la e fornecer aí um culto, né, que seja minimamente possível para essa situação. Então nós preferimos continuar aqui transmitindo, né, os nossos cultos de forma online, do que nos submetermos a essa situação, essa condição que traria aí mais confusão do que qualquer outra coisa, né? Nós não estamos aqui criticando o decreto do governo, nada disso. Estamos apenas dizendo que a nossa igreja não tem condições de cumprir essa questão. Nós estamos aguardando, a partir do dia 3, né, o dia 4, então, vem outro decreto, e nós estamos aguardando, então, para que a gente possa estudar a respeito dele e ver as condições que temos de uma volta. Essa volta, certamente, tudo tem apontado que ela será gradual. Certamente nós não vamos poder abrir o templo, por exemplo, por força de decreto, para todas as pessoas. Certamente vai ter algumas restrições aí, nós vamos ver se conseguimos, então, atendê-las. Sendo assim, meus irmãos, continuamos pedindo as orações dos irmãos para que Deus, então, nos dê aí o melhor caminho. Também estamos, como os irmãos, muitos dos irmãos, ansiosos para voltar aqui ao templo, para nos reunirmos como família, mas precisamos entender também algumas dificuldades e necessidades. Assim sendo, hoje à noite temos o culto, às 19 horas. Quarta-feira, então, continuamos o estudo bíblico da Palavra de Deus. Convidamos, então, a todos que nos acompanhem nessas transmissões. Deus abençoe a todos e tenham um excelente domingo.